Nós continuamos com a nossa reunião. Eu vou pedir para o Ricardo Fuji assumir aqui. Por favor, Fuji. Eu peço para continuarmos as atividades aqui da reunião do Conselho. Bem, dando prosseguimento aqui à pauta do nosso dia, consta a aprovação da minuta da ata da reunião anterior. A Roberta Buendia, da Casa Civil, já fez uma menção aqui, que uma incorreção presente na página 6, onde é mencionado o microcrédito do Banco do Brasil, na verdade, é do Banco do Povo, né? Uma instituição do governo estadual. Eu pergunto aos conselheiros se há alguma outra reticência à minuta da ata, se não, acho que nós podemos considerá-la aprovada. Alguém? Então, consideramos a ata da reunião anterior aprovada, ela vai ser publicada no site do Conselho. Com relação aqui aos nossos informes gerais, alguém pode passar os slides? Obrigado. Consta aqui, as visitas, né, foram 2 delegações nos visitaram no mês passado. A delegação do governo do Texas, né, foi representado pela própria secretária de Estado, que na estrutura de governo, né, americana é similar ao nosso a nossa Casa Civil, né? Tinha uma comitiva não só dos representantes do governo do Texas, mas também de empresários de diversas áreas, notadamente da área de petróleo e gás, né? Recebemos também na semana seguinte a visita da delegação da Grande Houston, né? Foi representada pela prefeita de Houston, também contava com a participação de diversos empresários do setor de petróleo, né? É interessante mencionar que essa foi uma iniciativa muito interessante, né? Uma tentativa de aproximação. Eles vislumbram, né, grandes oportunidades do setor de petróleo aqui no Brasil e, isso em particular, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A título de informação, né, é interessante a gente observar que o PIB do Texas, né, da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, né, sendo que a Grande Houston corresponde a uns 400 bilhões de dólares, e que desse PIB, né, cerca de 1/4 é oriundo, né, do setor de petróleo e gás, né? Então, a atividade petrolífera lá, não só por causa do Golfo do México, né, mas a produção de bens e prestação de serviços é muito intensa, né? E a ideia deles, e que faz todo sentido, é buscar novas oportunidades, né, entre as quais no Brasil. Próximo item. Também, em fevereiro, né, foram firmados 2 protocolos, um com a Petrobras e outro com a Saipem. O protocolo com a Petrobras, né, como mencionado aqui, visou a criação de um comitê executivo para discutir temas de interesse comum ao governo de São Paulo e à Petrobras, né? São tratados temas como desenvolvimento da infraestrutura, né, a disponibilidade do gás natural em condições mais atrativas, e a criação de centros de pesquisa na área de petróleo e gás em São Paulo, um dos quais já está em vias de ser implantado em Santos. Esse comitê já iniciou seus trabalhos, né? Esperamos para meados de maio já novidades interessantes a respeito. Dia 2 de maio tem mais uma reunião.
Em maio, uma reunião em Santos a respeito do... certo, do Centro de Pesquisas que está sendo criado lá na Baixada Santista, né? O protocolo com a Saipem foi firmado também de forma análoga para envidar esforços para a viabilização de um empreendimento da Saipem, né, no Guarujá, que visa atender a implantação de dutos submarinos na Bacia de Santos, né, um empreendimento interessante lá para a Baixada. É a primeira grande empresa, além da Petrobras, a se instalar na região, o que deve criar, né, segundo estimativas da Saipem, num período de 2 anos, cerca de 1.000 empregos para a Baixada Santista. Com relação aos cursos, né, em elaboração para o setor de petróleo e gás, existem diversas iniciativas, né, em particular com o Centro Paula Souza. Temos várias frentes, né, uma delas é a criação de um curso técnico de petróleo, né, que foi elaborado, foi concebido pela professora Rosângela, que se encontra aqui, né. Ela trabalhou nisso já há cerca de 2 anos, né, com o apoio da Secretaria de Energia. Temos também iniciativas do Via Rápida, né, são diversas para atender necessidades, não só da indústria de petróleo e gás, mas também de diversos setores da indústria de base e de serviços, né. E temos também em elaboração um curso de especialização técnica em regulação do setor de gás, né? A Congás se dispôs a nos apoiar nessa iniciativa e estamos já encaminhando esse curso, né? Ele está sendo analisado, o tipo de formato, né? A melhor forma de oferecer, e esse curso pode atender, né, muitos profissionais do setor de gás natural, né, visto que a área de regulação não costuma, via de regra, ser muito discutida nos cursos, né, seja em nível técnico ou nível superior. Eu gostaria de passar a palavra rapidamente para a professora Clara Magalhães, do Centro Paula Souza, para discorrer a respeito das iniciativas do centro na área de petróleo e gás, para capacitação. Bom dia a todos, é um prazer falar com as pessoas interessadas nesse setor. O Centro Paula Souza participa do grupo 4 deste comitê, que fala sobre qualificação de mão de obra para o mercado. Então, dentro desta ação, o Centro Paula Souza está fazendo a sua lição de casa. Ela já preparou, conforme o Fugi disse, unidade móvel na área de soldagem. Ela já está em funcionamento. Ela já está em funcionamento. Não está funcionando? Ela já está em funcionamento, está formando... Aliás, terminou ontem a qualificação de 60 soldadores dentro da unidade móvel de soldagem, que, segundo peritos que avaliaram esta unidade, ela tem uma tecnologia única no Cone Sul para a formação de profissionais na área de soldagem. Ela já está em operação. A nossa unidade de metrologia entra em trabalho a partir do dia 23, dia 24 desse mês. É a única unidade móvel certificada pelo Inmetro, é uma parceria com a empresa Mitotoyo, que tem essa tecnologia na área de metrologia. Está sendo especificado com o memorial descritivo a unidade móvel na área de instrumentação, petróleo e gás, que está sendo feito em conjunto com a Secretaria de Energia, com a equipe do Dr. Gross. Esse descritivo já está pronto e já entra em licitação a partir do mês que vem, se Deus quiser. E nós tivemos um seminário, um fórum de qualificação profissional no mercado de trabalho, promovido pela AGEM, na pessoa da professora Sônia, que está aqui presente, na terça-feira, e o nosso secretário Paulo Alexandre anunciou o posto fixo de via rápida, que já está licitado em processo de construção na zona noroeste de Santos. Será um centro de qualificação de mão de obra,
qualificação de trabalhadores e também já entrou no processo licitatório concluído, que é onde existiu o prédio da Hospedaria dos Imigrantes. Lá será construído um grande centro de formação e a faculdade voltada para a área de petróleo e gás na Baixada Santista. E a imprensa local, após esse seminário, após a nossa apresentação e a apresentação também do Dr. Zé Aníbal, fez comentários até que nós achamos generosos, dizendo que as nossas apresentações tranquilizaram os empresários na região da Baixada Santista, em função do que já estamos fazendo. A gente já está trabalhando na qualificação desses profissionais para serem colocados. E nós dissemos naquela ocasião que venha quem vier, venha investir no Estado de São Paulo, nesse segmento, que encontrará profissionais preparados e qualificados. Não só na base da pirâmide, que é a qualificação, a formação de trabalhadores, como também técnicos, como também tecnólogos. O Centro Paula Souza está fazendo sua lição de casa, obedecendo aí a batuta da Secretaria de Energia, e a gente quer agradecer a equipe do Dr. Henrique Gross a esse grande apoio. Se vocês levantarem a bola, a gente vai marcar gol, doutor Henrique. Muito obrigado. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa. Acho muito importante a formação de técnicos na área de petróleo e gás. Meu nome é Piazza, sou presidente da Gás Brasiliana. E a pergunta está disponível para cidades do interior, esse tipo de trabalho? Interior, eu digo noroeste. A nossa área de atuação é oeste e noroeste de São Paulo. Então, temos interesse na qualificação de técnicos, principalmente para os projetos. Nós vamos fazer muitos investimentos nos próximos anos em São Paulo, da ordem de 600 milhões de reais na área noroeste de São Paulo. E, sem dúvida, sem a qualificação de pessoal técnico, nós não teremos... Vamos importar mão de obra, né? O que não é positivo. Né? O nosso governador, doutor Geraldo, diz que a grande e ousada meta é que não haja nenhum paulistano sem qualificação até 2014. E as nossas unidades móveis, elas não estarão apenas na Baixada Santista. Elas circularão logisticamente em todo o estado, aonde houver demanda. Nós já fizemos um trabalho com a equipe também do Dr. Henrique Gross, reunião com empresários para levantar as demandas de mão de obra. Então, a gente tem isso pontuado. Quais são os profissionais que precisarão estar disponíveis para isso? Temos isso disponível, podemos socializar essa informação para todos. E domingo saiu um artigo na Folha de São Paulo dizendo quais são as demandas do ponto de vista da Petrobras, dos seus parceiros, etc. E nós ficamos felizes porque a demanda que eles levantaram de mão de obra é exatamente a que levantamos com as nossas pesquisas diretamente com o empresário. Então, bateu as coisas, né? O que o mercado vai pedir, segundo a visão da Petrobras, com os seus fornecedores e com os investimentos que nós vamos fazer no governo de São Paulo, é exatamente a demanda. Isso significa que nós estamos alinhando todas as nossas ações para atender exatamente isso. Venha quem vier, encontrará no estado de São Paulo pessoas preparadas para os investimentos. Obrigada. Bem, dando prosseguimento à pauta, a gente destacou, é interessante dizer, existem diversos seminários, trabalhos em execução, né, no setor, na área de petróleo e gás, mas a gente achou interessante, em particular, mencionar 2 seminários muito ricos que ocorreram nas últimas semanas. Um deles, né, foi o workshop internacional organizado pela CETESB, né, sobre respostas a derrames de óleo no mar, né, aspectos críticos. Sobre isso, o Tiago Milani tem algumas considerações. Bom dia a todos. Eu sou da equipe do Henrique Gross também, da Subsecretaria de Petróleo e Gás. Vou falar rapidamente sobre o que foi dito no workshop. Começando falando dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos existe um Plano Nacional de Contingência há mais de 40 anos e que, basicamente, nesse Plano Nacional de Contingência, tem um Centro Nacional de Respostas, que é quem vai indicar, se caso ocorrer algum acidente, ele indica quem que vai ser responsável por analisar esse acidente.
Lá existem os coordenadores federais e locais. Então, no caso de acidentes de grande magnitude, são acionados os coordenadores federais para o local. E, no caso de acidentes de pequena magnitude, então, os coordenadores locais já dão conta do acidente, né, através dos times regionais responsáveis. Uma coisa interessante que existe nos Estados Unidos são os fundos para emergência, que é chamado de superfundo. O dinheiro desse fundo é oriundo das indústrias químicas, que são os maiores responsáveis pelos acidentes nos Estados Unidos. E esse dinheiro é utilizado em grandes desastres, ou mesmo quando algum acidente tem um acidente e ninguém sabe quem foi o causador do acidente. Então, é utilizado esse fundo também. Agora, falando um pouco do Brasil... Ricardo. Próximo slide. Falando um pouco do Brasil, aqui as operadoras são obrigadas a possuir um plano de contingência. Apesar disso, o Brasil ainda não possui um plano nacional de contingência. Tá? Está sendo discutido desde 98, até agora não foi concretizado. Tá? Um exemplo de plano de contingência corporativa da Petrobras, que é como se fosse um plano nacional de contingência, só que só para a Petrobras, nesse caso, né? Aqui no Brasil, o responsável pela poluição é quem deve ser o responsável para conter o vazamento, limpar o local afetado e realizar as compensações. As técnicas mais utilizadas de resposta offshore são o skimming, né, que é o recolhimento do óleo através dos skimmers, o dispersante, que pode ser através de navios ou através de aviões, e a queima in situ, que apesar de não ser utilizada no Brasil, foi utilizada muito no acidente da BP, que é a queima do óleo no mar, né? É bem discutido porque polui o ar com a queima. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Fuji. Só uma consideração interessante. Por favor. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário sobre essa questão. No âmbito da ação executiva, ou seja, fora do Conselho nesse momento, nesse comitê executivo que nós criamos com a Petrobras, um dos temas que nós elencamos e criamos uma negociação bipartite, ou seja, um representante da Petrobras e um representante do governo do Estado, que no caso é o próprio adjunto do meio ambiente, o Rubens Rizek, é a nossa preocupação com acidentes que possam vir nos atingir aqui. Essa matéria é complexa, depende de manifestação federal. Eu concordo que depende até da criação de um plano nacional de contingência. A gente não pode deixar uma responsabilidade dessa na mão de uma empresa, né? Eu acho que tem uma discussão para ser travada e que nós podemos contribuir. O Estado de São Paulo tem uma bancada de 70 deputados, pode estar contribuindo com essa discussão no Congresso Nacional, inclusive, né? Mas, independente disso, nós não podemos deixar só assim. O governo do Estado, através do Comitê Executivo, também vai discutir esse assunto. Agora, o que eu achava, viu, Henrique? O Conselho podia fazer uma recomendação formal. Eu achava que o CEPEG podia puxar isso para que nós encaminhemos, dizendo, olha, nossa preocupação, nossa sugestão. Eu achava que era uma importante contribuição do Conselho, mesmo porque, olha o que nós falamos aqui, contingência. Quando a gente fala em contingência, nós estamos sendo reativos. Nós estamos agindo depois que o acidente aconteceu. Eu acho que não é esse o caminho, isso é parte do... Lógico que tem que ter um plano nacional de contingências. Mas antes de ter um plano nacional de contingências, tem que existir normas, e tem que existir leis, e tem que existir todo um trabalho que garanta que as empresas privadas que estão explorando as empresas em geral, a Petrobras não é a única, hoje ela é majoritária, mas não existe isso de só a Petrobras, não tem monopólio da exploração do petróleo no Brasil. Existem outras, cada vez mais. Existem multinacionais, existem empresas nacionais, que isso tende a ser uma atividade empresarial comercial. Portanto, o Estado moderno tem que cumprir o seu papel, que não é o papel de interventor, não é o papel, mas o papel de regulador e o papel de estar olhando isso, para que depois a gente não esteja discutindo a contingência a ser adotada no caso de um vazamento, né? Isso deve se dar, inclusive, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. E nós
temos a nossa parte a fazer, né? Então, eu estou muito otimista. Um dos tópicos que nós, no Comitê Executivo, estamos cuidando com muita atenção é esse, mas não é só o Comitê Executivo que vai resolver isso, não. Então, eu gostaria muito, ficaria muito satisfeito se o Conselho se manifestasse com uma contribuição para que nós possamos... O Conselho tem força, o Conselho pode gerar uma ação, não só do governador, que isso é tranquilo, mas até na Assembleia Legislativa, até para a bancada federal. O Conselho pode ser o agente indutor de algo muito forte nessa área, viu? Eu gostaria que, se o Conselho fizesse essa manifestação, enviasse cópia também ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tem uma Câmara Técnica específica de tratamento da zona costeira, assim como o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que são instituições que tratam da temática transversal comum. Obrigado. Outro assunto muito importante, né, não só para nós no Estado de São Paulo, mas para as próprias prefeituras e para os outros estados, né, é a questão dos royalties do petróleo, né? Sobre isso foi conduzido um seminário no Rio de Janeiro, organizado pelo Observatório Celso Furtado, né? É interessante que as discussões, né, uma coisa que foi colocada, apesar das diversas justificativas, né, todas plausíveis, para o uso dos royalties, né, para a aplicação dos royalties, sejam elas, né, a compensação por impactos ambientais, né, a compensação pela exaustão da infraestrutura que deve ser disponibilizada para o setor petrolífero, seja alguma compensação, né, devido à destinação do ICMS nos derivados do petróleo, né, ou até mesmo a justiça intergeracional. É interessante que cada país adotou critérios, né, adotou um arcabouço legal que tem mais a ver com a sua própria natureza, né, histórica e política, né? Aliás, sobre isso é interessante dizer que o Brasil, né, praticamente todos os países que recolhem royalties, é o único que passa uma parcela desses royalties para os governos municipais, né? A grande maioria restringe esses recursos para a esfera federal e alguns deles fazem repasses para as esferas estaduais ou para as províncias, né? Dependendo do país. Interessante também uma consideração que foi feita, né? É que, já que os royalties são vistos como mais um recurso, né, a ser usado não só para a questão do petróleo, mas para a questão da promoção do desenvolvimento do país, dos estados e municípios, né, ele deveria ser visto à luz, né, também da repartição dos recursos do ICMS e do FPE, né? Infelizmente, né, o Rio de Janeiro já tem uma dependência significativa dos royalties, né, que até dificulta politicamente uma revisão menos traumática dessa destinação, né? Não só o Estado, o governo do Estado do Rio, mas os governos municipais do Rio, alguns têm dependência orçamentária da ordem de 80% dos royalties, né, o que não é sustentável a longo prazo, né? E justamente nessa grande dependência, né, é difícil fazer essa discussão, porque dentro do Rio, tanto na esfera estadual quanto na municipal, né, os royalties já são vistos não como uma compensação, mas um recurso que já é plenamente disponível, né, e não faz sentido ser restringido no curto e médio prazo, né? São Paulo tem um modelo... desculpa, está explicando aí? Não. São Paulo tem um modelo interessante dos royalties, que é os royalties da energia, que vem do total, 30% vai para o FEAP, que é esse fundo da Secretaria da Agricultura, e 70% desse recurso vai para o FEIDRO. E esse fundo é muito interessante porque a aplicação dos recursos é descentralizada
e requer um prévio plano, como é o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os planos das bacias, o que garante, de certa maneira, essa questão da solidariedade intergeneracional. Porque o que nós estamos observando é igual a países como Venezuela, que eu morei 5 anos lá, termina ficando dependente do petróleo, como esses royalties que recebe o município que está colindante, seja lá por que critério, termina tendo maior PIB e os gastos, você não garante que esses gastos de recursos que se extinguem possam manter a qualidade de vida para as gerações posteriores. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos colocou na agenda uma reflexão sobre esses royalties e nós temos uma experiência que, inclusive, está disponível para a gente expor como é que é a experiência desse fundo, que vem desde 95 e já aplicou 600 milhões de reais aqui em São Paulo de maneira descentralizada. Muito obrigado. É curioso, né? Mas o Estado do Rio de Janeiro destina aos seus royalties, corresponde a cerca de 10% da sua receita anual, para a previdência pública, né, de seus servidores. Dando prosseguimento à pauta, nós, para este ano, reformulamos o site e o do Conselho. Ricardo Cantarani tem algumas considerações a respeito. Bom dia a todos. Eu vou procurar não tomar muito tempo de vocês. Esse ano que se passou, a gente reformulou o nosso site. Tinha muito documento que estava na área restrita, embora todos tivessem senha de acesso. Mas a gente passou todos os documentos dos comitês e do próprio Conselho para a área pública, que a gente vai mostrar aqui como que acessa. E a gente vai manter uma área restrita para os conselheiros, mas só os documentos que não forem deliberados, atas de assembleia que ainda não foram aprovadas pelo Conselho. O acesso para esses documentos e para a área do Conselho é aqui na página da Secretaria, aqui institucional, clica em Conselho Estadual de Petróleo e Gás. Aqui vai abrir uma série de abas aqui do lado esquerdo, com regimentos, integrantes, o decreto de criação, os comitês, e aqui na área de downloads vai estar disponível todo esse material. Está abrindo aqui. Inclusive, o relatório de atividades que eu vou falar em seguida. Mas todas as notas técnicas que foram elaboradas pelo CESPEG e a documentação dos comitês, dos 6 comitês, estão aqui totalmente disponíveis para quem quiser baixar na área pública do site. Que mais? Bom. Inclusive, a apresentação de hoje vai ficar disponível aqui, hoje à tarde, amanhã cedo, a gente já pretende colocar a do Castro e a nossa. Bom, dando continuidade, eu só gostaria de mencionar, né, não quer mais dizer, a ideia de, antigamente, a gente estava com esse material disponibilizado na internet de forma meio precária. Nós dedicamos atenção especial a isso, né, dada a importância de dar publicidade ampla e restrita aos nossos trabalhos, né? Então, todas as análises, os trabalhos que já foram concluídos foram tornados públicos, inclusive discussões muito interessantes, né, que foram travadas nos workshops conduzidos, organizados pelo Conselho Estadual de Petróleo, que foram o da cadeia de fornecedores e o de royalties, né? Inclusive com os vídeos no YouTube, na página da Secretaria. E tem também, disponível publicamente, todas as reuniões, as filmagens das reuniões que foram já conduzidas no ano de 2011, e essa, em breve, será disponibilizada também. Perfeito. Bom, o relatório de atividades é uma atribuição nossa do Conselho. Anualmente, a gente tem que fazer um relatório para entregar para o governador. E esse relatório nosso, ele tem quais os tópicos dele? A estrutura e funcionamento do Conselho, dos próprios comitês, analisou cada um dos temas e as prioridades identificadas por cada um dos comitês que deveriam ser tratados e aprofundados.
e as ações que estão em andamento para os 6 comitês técnicos. Esse relatório foi concluído, colhemos as contribuições, os apoios institucionais de todas as entidades que integram o Conselho. Ele está na imprensa oficial. A gente estima que até o final da semana que vem ele deve estar impresso e a gente vai disponibilizar e encaminhar a todos os integrantes do Conselho. Esse relatório já está aqui disponível também na área de downloads do nosso site. Clicar aqui vai baixar ele, mas vale ressaltar que a gente vai enviar ele impresso para todos os integrantes do Conselho. Eu quero passar agora a palavra ao Henrique Gross para dar continuidade à reunião. Ficou pendente o primeiro item da ata, que é a leitura e aprovação da ata da 8ª reunião do Conselho. Já fez isso? Então foi na hora que eu saí para acompanhar o Castro, desculpa. Então, eu não tenho mais nenhuma observação a fazer aqui. Se alguém quiser fazer uso da palavra, está aberto, por favor. Agradecer mais uma vez a presença de vocês todos e convidar a conhecer o nosso site, visitar e divulgar as informações que a gente tem trabalhado aqui. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.